Convido vocês a conversar sobre neoaprendizagem. Neoaprendizagem surgiu como suporte metodológico ao novo framework de universidade em rede. Os desafios das transformações que estamos vivendo, desde o cenário global ao nosso contexto local, são consenso na literatura. As transformações que desafiam as organizações a aprenderem a gerenciar e governar um contexto multigeracional, desglobalizado, diverso, autônomo, colaborativo, multinível e de valor em serviço. E nossos alunos querem fazer parte de tudo isso. Eles querem ser os protagonistas dessa mudança. Não temos dúvida disso, não é? Por isso, a demanda sobre nós, professores, é que em sala de aula nós sejamos mais do que simples transmissores de conhecimento. Em um mundo digital, é muito fácil encontrar conhecimentos teóricos estruturados em qualquer lugar. Nós estamos sendo chamados a apoiar nossos alunos a desenvolverem competências para criar a sua própria capacidade de pensar sobre esses dados e informações que eles encontram livres na web. Ou seja, as novas gerações não se inscrevem em uma universidade para adquirir conhecimentos exclusivos àquelas salas de aulas. Estes não são mais exclusivos. Esses conhecimentos, eles estão disseminados livremente na web. Então, nossos alunos precisam de apoio para transferirem efetivamente os conhecimentos para a prática social de seu trabalho. Ou seja, aprenderem a criação, curadoria e compartilhamento para aplicação dos conhecimentos. Nosso objetivo maior passa a ser, dessa maneira, o desenvolvimento de competências para a transferência da aprendizagem para a prática. Na realidade, esse novo modelo de universidade em rede, uma universidade como uma plataforma de serviços, se configura como um caminho inovador para criar ambientes de aprendizagem propícios ao desenvolvimento e prontidão do aluno e do professor para a transferência do aprendizado para a prática. E como isso seria possível? Como fazer isto, né? Como eu disse, a neoaprendizagem surgiu para dar apoio metodológico à universidade em rede, mas não significa apenas incluir novas práticas, métodos e ferramentas em sala de aula. Neoaprendizagem pressupõe a integração de visão de mundo, teorias, métodos, ferramentas e casos de uso diversos, de maneira a gerar uma estrutura metodológica robusta. Estes elementos da neoaprendizagem são integrados, pois devem se autorregular e autodesenvolver, ou seja, a visão de mundo e as teorias fundamentam os métodos e as ferramentas a serem escolhidas, e os casos de uso atualizam a visão de mundo e ressignificam as próprias teorias. Como visão de mundo, a neoaprendizagem abraça o construtivismo social, o interacionismo e a transdisciplinaridade de coprodução. O construtivismo social, ao respeitar que o indivíduo constrói significados ou se apropria de conhecimentos em resposta às experiências nos contextos sociais. Abraça o interacionismo, que fundamenta ser a aprendizagem influenciada não apenas por fatores internos ao indivíduo, mas pela interação deste indivíduo com o ambiente externo, que se torna mediador desse processo. E, por fim, a transdisciplinaridade de coprodução, que aponta a necessidade de uma universidade em rede, aberta ao diálogo com múltiplos atores e stakeholders do ecossistema familiar, social e profissional dos alunos. A sala de aula para de ser centrada no conteúdo, no professor ou mesmo no aluno e passa a ser centrada no processo de aprendizagem, este sim, em coprodução de professores, alunos e atores diversos desses ecossistemas. Como teorias, a neoaprendizagem se fundamenta em duas abordagens pedagógicas e duas teorias de aprendizagem. Estas não são novas, algumas datam até da década de 60 a 80, mas a integração de suas forças para aplicação no ensino superior é uma proposta inovadora da neoaprendizagem. As abordagens andragógica e otagógica são complementares. A andragogia nos aponta 6 princípios. Princípios que, se seguidos, mudam a forma que nos posicionamos em sala de aula.
Criamos, então, um ambiente de sala de aula que desperta no aluno a consciência da importância de aprender algo novo e de se responsabilizar pelo seu próprio processo de aprendizagem. Isso acontece quando o aluno reconhece o que está sendo tratado na sua prática e para a sua prática, gerando motivação e prontidão para aprender e para transferir para a sua prática o que aprendeu. E a tal da eutagogia? Nessa matriz que diferencia eutagogia, andragogia e pedagogia, nós podemos compreender que quanto maior o controle do professor sobre o processo de aprendizagem do aluno, nós estaremos nos referindo à pedagogia. Quanto maior a maturidade e autonomia do aluno sobre o seu próprio processo de aprendizagem, nós estaremos tratando da eutagogia. A andragogia se posiciona como a busca do equilíbrio entre esses dois polos extremos. Particularmente, a eutagogia nos indica 5 princípios que buscam desenvolver capacidades de automotivação, autodisciplina, autodidatismo, autonomia plena, raciocínio analítico e crítico do aluno sobre seu próprio processo de aprendizagem, com o objetivo de se abrir para novos conhecimentos e para aplicá-los em novos contextos. A teoria da aprendizagem experiencial nos explica que a aprendizagem ocorre por meio de uma sequência de experiências, reflexões, abstrações e ações, sejam elas simuladas ou reais. Rapidamente, vamos nos ver em nossa vivência diária, onde carregamos em nossa mochila todos os conhecimentos e aprendizados acumulados durante toda a nossa vida. Na convivência com o outro, na família, nas amizades, no trabalho, nós vamos aplicando o que sabemos até o momento. Nessas interações, alguns desses aprendizados são validados, né? Outros não. E por isso a nossa mente critica, avalia, analisa e antes de devolvê-los à nossa mochila, ela faz algumas modificações ou inclusive pode considerá-lo obsoleto e descartar, não levar para a memória novamente. E assim segue, construindo nossos modelos mentais, expressando por meio de palavras, atitudes, sentimentos, pensamentos. Ou seja, esses modelos mentais são nossos óculos de percepção do mundo. Esse é o processo por onde a mente humana aprende. Falando bonito, na sala de aula, deve-se iniciar com o envolvimento pessoal do aluno em uma experiência concreta. Depois, levá-lo a refletir para compreender o seu significado. Só assim busca-se, nos conhecimentos formais, as conclusões lógicas para compreender o fenômeno vivenciado. E, por fim, os alunos devem ser levados a experienciar ativamente o novo e se expressar, gerando conclusões para a sua prática. Ou seja, aprendi ou não aprendi? Se aplicado aquele ciclo de aprendizagem experiencial, os participantes terão a oportunidade de exercitar mais regiões do córtex cerebral do que normalmente utilizado na educação tradicional e, consequentemente, terão um aprendizado mais profundo ao vivenciar experiência, reflexão, abstração e ação. O que na tradicional a gente leva o aluno apenas para refletir e abstrair, sem buscar a sua experiência e sem levar o novo para a sua ação. O que muda para o professor? Os objetivos e os propósitos do processo de aprendizagem devem ser claramente identificados e seus possíveis efeitos sobre a aprendizagem do aluno explicitados, explicados, tanto na dimensão teórico-crítica como na dimensão pragmática aplicada. Ou seja, não apenas definir os conteúdos que deverão ser tratados, como normalmente é feito num plano de ensino ou num plano de aula, mas explicitar, definir como esses serão trabalhados em sala de aula, de maneira que o aluno consiga desenvolver capacidade para aplicá-lo na sua prática social, do trabalho, familiar. Já a teoria de aprendizagem expansiva é percebida pela neoaprendizagem como complementar à aprendizagem experiencial, principalmente para o desenvolvimento da capacidade de aplicação e transferência do conhecimento adquirido para a prática do aluno.
O ciclo expansivo à prática pressupõe 7 etapas que levam o aluno a questionar, analisar, modelar, examinar, implementar, refletir e consolidar o aprendizado novo à prática, criando uma nova rotina. Essa teoria convida o professor a responder 4 perguntas. Quem está aprendendo? Por que está aprendendo? O que está aprendendo? E como está aprendendo? Olha, de novo, percebendo o processo de aprendizagem da mente do indivíduo. Então, além disso, ela cruza com os 5 principais princípios da teoria da atividade, que eles devem ser respeitados, né? O sistema de atividade como unidade de análise, as vozes múltiplas da atividade, a historicidade da atividade, as contradições como força motriz de mudança em uma atividade e, por fim, o próprio ciclo expansivo como possibilidade de transformação da prática. Quanto aos métodos, a neoaprendizagem resgata os métodos ativos da aprendizagem e os atuais métodos ágeis de trabalho em equipe. Com qual objetivo devemos utilizar os métodos ativos? Simplesmente para oportunizar ao aprendente, ao aluno, o envolvimento direto, participativo, colaborativo, reflexivo na ação educativa, experimentando, criando, desenhando, inovando e testando possibilidades. Não é apenas para possibilitar que eles trabalhem em grupo, ok? E utilizamos os métodos ágeis por quê? Porque a neoaprendizagem ela incorpora as redes e a cultura ágil quanto aos feedbacks em ciclos curtos de melhoria contínua, a aprender com os erros durante o processo, melhorar o processo de aprendizagem antes de considerá-lo finalizado e dialogar com parceiros internos à sala de aula, aquele processo, e externos para o desenvolvimento de uma solução. Né? No livro Neoaprendizagem, esses métodos são melhor detalhados, tá? Vamos apenas listar aqui algumas ferramentas que também são utilizadas e propostas pela neoaprendizagem, que no livro também está melhor descrito. Mas aqui só listando as salas de aula invertidas, os wikis, os fóruns, as leituras em grupo, os trabalhos em grupo, as simulações, as atividades de teatro, de games, de vídeos, as músicas, os resumos e ensaios críticos, as apresentações dialogadas, as avaliações por pares. Nossa, e quantas outras técnicas e ferramentas podem ser utilizadas, não é? Importante resumir que, sejam quais forem os métodos, técnicas e ferramentas escolhidas por nós professores, estas devem atender algumas diretrizes da neoaprendizagem. Eu listei 5 aqui, que atendam a todos os estilos de aprendizagem e inteligência múltipla, que propiciem a autoavaliação e os feedbacks contínuos em ciclos curtos, que motivem a discussão e a reflexão, resultando em produtos expansivos à prática do aluno, sejam simples e com facilidade de acesso, mas com fundamentos confiáveis, principalmente para as mentes teóricas, e que respeitem a autonomia e fomentem a coprodução. Como casos de uso, nós temos várias aplicações da neoaprendizagem no Brasil, experiências que foram utilizadas para validação dessa metodologia em cursos de graduação da UFSC, da Universidade Pública, em cursos de capacitação de universidades corporativas, em ensino profissional e em projetos de extensão de jovens de empresas júniores. Antes dessas validações na prática, nós fizemos um levantamento de instituições inseridas em ecossistemas de inovação, como a Babson College, a MIT, a Politécnica de Lausanne, a Olin College e a Stanford. Fizemos também um levantamento de instituições que utilizam inovações tecnológicas, a Academia da Apple, a Nacional de Singapura, a própria Oxford. Ainda foi realizado o levantamento de instituições que utilizam inovações e métodos de ensino-aprendizagem. Aí surgiu a Auburn, a Harvard, a própria Instituto de Tecnologia da Califórnia e o Instituto do MIT.
E, por fim, alguns casos brasileiros que inovam em método e visão de mundo, ou seja, querendo quebrar paradigmas aqui brasileiros, né? Então, nós temos a PUC do Paraná e temos a Universidade Federal da ABC, temos o nosso programa de pós-graduação IGC e as próprias aplicações da neoaprendizagem que eu falei lá no início. Em conclusão, foi identificado que a aprendizagem efetiva deve levar o indivíduo e o grupo a experienciar etapas de geração de ideias, criatividade, associação, dedução, explicitação, aplicação e, por fim, o desenvolvimento de um desempenho competente desse indivíduo na sua prática. Também pôde-se concluir que o grupo de estudo é um mediador da aprendizagem experiencial e expansiva, pois as contradições das percepções da realidade de cada um geram, sim, perturbações e conflitos, mas também novas ideias para transformar a própria realidade daquele indivíduo, visando novidades, inovações e soluções. Assim, a metodologia neoaprendizagem se configura na metodologia de ensino-aprendizagem para a universidade em rede. Como definição tem: a neoaprendizagem pode ser considerada como uma plataforma metodológica andragógica de ensino e aprendizagem experiencial e expansiva que estabelece caminhos de inovação para essa tríade educacional: professor, aluno e instituição de ensino. Tendo 6 macro-objetivos: respeitar os diferentes estilos de aprender e ensinar, estabelecer um processo de coprodução, promover a fluidez entre os papéis de ensinantes e aprendentes, criar ambientes colaborativos, utilizar métodos ágeis e ativos e, por fim, desenvolver a capacidade de expansão e prontidão daquele aluno para transferir o aprendizado para a sua prática. O foco é no desenvolvimento do aluno quanto a quê? Autonomia, autoidentidade, automotivação, autogestão, autoconceito, autodirecionamento, autodeterminação, o que nós chamamos de 7 As. Espera-se que o professor transcenda de seu papel tradicional de transmissor de conhecimento para, apoiado na neoaprendizagem, desenvolva competências de avaliador, gestor e planejador de um novo ambiente de aprendizagem em sala de aula. Da mesma maneira, se espera que aquele aluno, tão tradicional, de que aguarda o saber do professor, se desenvolva em relação à sua própria, à sua automobilização para a aprendizagem, se abra cognitivamente para aprender, seja sensível ao novo conhecimento e consciente à necessidade deste novo. Para dar conta dessa gestão, desses múltiplos elementos vistos até aqui, nasce o ciclo de neoaprendizagem com 5 diferentes momentos, não necessariamente lineares, ok? Onde o professor e o aluno, enquanto ensinantes, passeiam entre os papéis de facilitador, especialista, avaliador e mentor. E o professor e o aluno, enquanto aprendentes, eles se posicionam nos estilos ativo, reflexivo, teórico, pragmático e competente, aplicando até aquele momento tudo que foi adquirido. E para apoiar o professor no seu plano de aula, logicamente existe um Canvas. E esse Canvas que vai nos ajudar, vai ser a base para o nosso workshop que iniciaremos agora, tá? Muito obrigada por me ouvirem até aqui. Usem o livro à vontade para experienciarem, para aprenderem, para praticarem a neoaprendizagem e mudarem a sua prática.